capítulo 9, a purificação ativa da inteligência. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. As faculdades superiores do ser humano, aquelas que compartilha com os anjos, são a inteligência e a vontade. Ambas precisam ser purificadas e disciplinadas, pois também foram afetadas pela desordem resultante do pecado original e de nossos pecados pessoais. A primeira percepção da inteligência de uma criança recém-batizada é pura e simples, assim como a de uma alma que começa a responder com generosidade ao chamado divino. No entanto, essa percepção tende a perder sua simplicidade inicial ao confrontar-se com as complexidades do mundo, sendo às vezes obscurecida por intenções que não são tão puras como deveriam ser. Nesses casos, a inteligência necessita de uma purificação profunda para que possa retornar à sua simplicidade original. Dessa forma, essa faculdade será capaz de desprezar os pequenos detalhes e contingências banais e contemplar a vida em sua totalidade. Felizes são aqueles que, após uma longa vida de experiências e provações, atingem essa simplicidade superior da verdadeira sabedoria, uma sabedoria que talvez apenas intuíam de maneira imperfeita durante a juventude. Foi nesse sentido que se disse: uma vida nobre e digna é um pensamento concebido na juventude e realizado na maturidade. Neste capítulo, trataremos de 3 pontos. 1. A necessidade da purificação ativa da inteligência, considerando seus defeitos. 2. O princípio ativo dessa purificação. 3. O que é necessário fazer para alcançá-la. A necessidade dessa purificação e os defeitos da nossa inteligência. Desde o pecado original, a inteligência humana foi ferida. Essa ferida é a ignorância, ou seja, em vez de dirigir sua atenção naturalmente para a verdade, especialmente a verdade suprema, ela o faz com grande dificuldade. Sua inclinação natural é se fixar nas coisas materiais e transitórias, sem se elevar até a causa de todas elas. A inteligência se detém com curiosidade nas coisas passageiras e mostra negligência e preguiça em investigar o propósito último da vida e os meios para alcançá-lo. Assim, facilmente se desvia para o erro e se deixa obscurecer pelos preconceitos que nascem das paixões desordenadas, podendo até chegar ao estado que chamamos de cegueira espiritual. Embora o pecado original não tenha anulado completamente nossa capacidade de conhecer a verdade, como acreditavam os primeiros protestantes e os jansenistas, a inteligência ainda pode, com esforço paciente e sem a ajuda da revelação, alcançar o conhecimento de certas verdades fundamentais da ordem natural, como a existência de Deus, o criador da lei moral natural. No entanto, como afirma o Concílio Vaticano, ecoando Santo Tomás de Aquino, poucas pessoas conseguem alcançar esse conhecimento, e as que conseguem, o fazem após muito tempo e não sem cometer alguns erros. É verdade também que a ferida da ignorância, causada pelo pecado original, começa a cicatrizar com o batismo, que nos regenera ao conceder-nos a graça santificante. Contudo, essa ferida volta a se abrir cada vez que pecamos, especialmente por causa da curiosidade e da soberba do espírito, elementos que convém abordar aqui. Notas explicativas. 1. Cegueira espiritual. Termo utilizado aqui para descrever um estado em que a pessoa perde a capacidade de perceber ou compreender as verdades espirituais ou morais devido à influência do pecado e das paixões. 2. Protestantes e jansenistas. Durante o período da Reforma e no movimento jansenista, alguns acreditavam que o pecado original havia corrompido profundamente a capacidade humana de conhecer a verdade, o que é rejeitado pela doutrina católica, que defende que a inteligência, embora ferida, não foi completamente destruída. A curiosidade é um defeito do nosso espírito, diz Santo Tomás, que nos leva com excessiva ansiedade e pressa a nos distrair com coisas inúteis, esquecendo-nos de Deus e da nossa salvação. Essa curiosidade, afirma o Santo Doutor, nasce da preguiça em relação às coisas divinas, fazendo-nos desperdiçar um tempo precioso. Enquanto pessoas pouco instruídas, mas que se alimentam do Santo Evangelho, são dotadas de um julgamento muito correto, há outras que, em vez de se aprofundarem nas principais verdades cristãs, perdem grande parte de seu tempo acumulando curiosamente conhecimentos inúteis ou de menor valor, que em nada contribuem para a formação de um bom julgamento. Dir-se-ia que sofrem de uma mania de colecionador. Acumulam conhecimentos sem qualquer conexão entre si, como as palavras em um dicionário. Esse tipo de trabalho, em vez de fortalecer o espírito, o sufoca, como quando se coloca carvão demais no fogo.
Nesse emaranhado de conhecimentos acumulados, perde-se a clareza dos primeiros princípios, os únicos capazes de trazer ordem a esse caos e de nos elevar a Deus, o princípio e fim de todas as coisas. Essa insensata curiosidade intelectual, como afirmou São João da Cruz, é o oposto da contemplação, que julga tudo através da causa suprema. Pode até nos conduzir à idiotice espiritual, uma condição da qual São Paulo tantas vezes falou, uma forma de loucura que julga tudo, até mesmo as coisas mais sublimes, com um critério mais mesquinho e repleto de soberba. A soberba do espírito é um desvio ainda mais grave que a curiosidade. Ela nos dá tanta confiança em nossa própria razão e julgamento que já não nos agrada consultar os outros, especialmente nossos superiores, nem buscar a luz por meio de um exame atento e cuidadoso das razões que contradizem o nosso modo de ser. Essa conduta nos faz cometer graves imprudências, que depois pagamos com grande sofrimento. Também nos leva a cometer grandes faltas de caridade nas discussões, a sermos teimosos em nossos julgamentos e a rejeitar tudo o que não se alinha com nossa maneira de ver. Esse comportamento pode nos levar a negar aos outros a liberdade que exigimos para nossas próprias opiniões, a não nos submetermos de bom grado à direção do Pastor Supremo e até a minimizar e distorcer os dogmas, sob pretexto de explicá-los de forma melhor do que foi feito até agora. Esses defeitos, especialmente a soberba, podem nos conduzir à cegueira do espírito, que é o oposto da contemplação das coisas divinas. Vamos insistir nesse ponto, como fez Santo Tomás após tratar do dom da inteligência. As Sagradas Escrituras frequentemente falam sobre essa cegueira espiritual. Nosso Senhor se entristeceu e indignou ao vê-la nos fariseus, e chegou a lhes dizer: Ai de vós, guias cegos, que pagais dízimos até da hortelã, do endro e do cominho, e negligenciais os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Guias cegos, que coais um mosquito, mas engolis um camelo. São João ensina, em 12:40, que essa cegueira é um castigo de Deus, que retira sua luz daqueles que se recusam a recebê-la. Notas explicativas. 1. Santo Tomás refere-se a Santo Tomás de Aquino, teólogo medieval cujas obras influenciaram profundamente a doutrina cristã, particularmente na área da filosofia e teologia. 2. Preguiça em relação às coisas divinas refere-se ao pecado da assídia, ou preguiça espiritual, que é o descuido ou a indiferença em relação às responsabilidades espirituais e à busca de Deus. 3. Mania de colecionador. Aqui a expressão descreve pessoas que acumulam conhecimentos sem propósito ou critério, sem que essas informações realmente contribuam para a sua formação espiritual ou moral. 4. São João da Cruz, um místico espanhol e doutor da Igreja, conhecido por suas profundas reflexões sobre a vida espiritual e a união com Deus. 5. Cegueira espiritual. É uma condição em que a pessoa, devido à soberba ou ao pecado, perde a capacidade de reconhecer as verdades divinas e espirituais. Ai de vós, guias cegos. Jesus critica os fariseus por se concentrarem em detalhes triviais da lei, mas ignorarem seus princípios mais importantes, como a justiça e a misericórdia. Existem pecadores que, devido aos seus pecados repetidos, já não conseguem perceber a vontade de Deus que se manifesta tão claramente. Eles deixam de compreender que os males que lhes acontecem são castigos de Deus, e assim não se convertem. Procuram explicar as calamidades, como as que neste momento afligem a humanidade, apenas pelas leis naturais. Só enxergam nelas o resultado de certos fenômenos econômicos, como o desenvolvimento das máquinas e a consequente superprodução. Não percebem que tais desordens têm principalmente uma causa moral, decorrente do fato de que muitos homens colocam seu objetivo final em coisas que não são Deus. Ao invés de encontrarem união em Deus que nos uniria a todos, buscam os bens materiais que nos dividem, pois é impossível que pertençam inteiramente a todos ao mesmo tempo. A cegueira espiritual faz com que o pecador coloque os bens temporais acima dos eternos, impedindo de ouvir a voz de Deus, que a Igreja nos lembra na liturgia do Advento e da Quaresma. Agora, pois, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e lamentações. Convertei-vos ao Senhor, que é bondoso e misericordioso, paciente e cheio de clemência, e inclinado a suspender o castigo. Convertimini ad Dominum Deum vestrum, quia benignus et misericors est, patiens et multa misericordia.
A cegueira espiritual é um castigo de Deus que retira sua luz devido aos muitos pecados repetidos. Além disso, é também um pecado, pois nos leva a nos afastarmos da consideração das verdades divinas, preferindo aquilo que satisfaz nossas paixões e orgulho. Pode-se dizer desse pecado o que Santo Tomás fala sobre a loucura espiritual, que é o oposto da contemplação da verdade. Ele nos impede de perceber a proximidade da morte e do julgamento, rouba nossa inteligência e nos coloca num estado de idiotice espiritual, hebetudo mentis, equivalente à perda de toda compreensão superior. Assim, deixamos de entender o supremo mandamento do amor a Deus e ao próximo, o valor do sangue de Cristo derramado por nós e o preço infinito da missa, que perpetua substancialmente o sacrifício da cruz no altar. É um castigo que muitas vezes esquecemos. Como diz Santo Agostinho em comentário ao Salmo 57, se um ladrão, ao roubar, perdesse um olho, todos diriam castigo de Deus. E tu, que perdeste o olho do Espírito, não percebes que Deus te castigou. É espantoso ver entre os cristãos homens que possuem grande cultura literária, artística e científica, mas que carecem até do mais superficial conhecimento das verdades da religião. E mesmo esse pouco que sabem está contaminado por muitos preconceitos e erros. Esse desequilíbrio surpreendente os transforma em tristes anões espirituais. Em outros, mais instruídos nas coisas da fé, na história da Igreja e em sua legislação, às vezes nota-se uma certa tendência anticontemplativa. Eles olham para os caminhos da Igreja como quem observa as vitrines de uma catedral do lado de fora, em vez de apreciá-las do interior, onde a suave penumbra revela sua verdadeira beleza. Essa estultícia e idiotice espiritual impede, mais do que qualquer outra coisa, que se ouça a pregação de Deus, que fala de sua própria maneira através dos acontecimentos de cada época. Hoje, no mundo, há duas grandes tendências que dominam tudo e são radicalmente opostas entre si. Transcendem qualquer forma de nacionalismo. Por um lado, o universalismo do Reino de Cristo, que deseja levar as almas dos homens de todas as nações a Deus, vida e verdades supremas. Por outro lado, o falso universalismo do comunismo, que arrasta as almas para o materialismo, o sensualismo e o orgulho. Esse conflito é como a parábola do filho pródigo, que se realiza não apenas nos indivíduos, mas em nações inteiras, como na Rússia. O maior problema de nossos tempos é o conflito entre o universalismo do Reino de Cristo e de sua Igreja, que liberta as almas, e o comunismo, que as arrasta para a degradação materialista e para a opressão dos fracos sob o orgulho dos demagogos e agitadores. Neste conflito, é preciso recorrer à oração e à penitência, assim como ao estudo e às tarefas apostólicas. Isso é o que a Santíssima Virgem disse em Lourdes: orai e fazei penitência. Esses são os defeitos do espírito que existem em nós, em maior ou menor grau. Curiosidade, desejo de saber o que não é relevante, junto com a indolência e o descuido em relação ao único necessário, Deus e a salvação da alma. Soberba do espírito, cegueira e idiotice espiritual que nos fazem julgar todas as coisas com o critério mais mesquinho, enquanto a sabedoria julga tudo à luz da causa suprema e do fim último. Como podemos remediar essa desordem que afeta a todos nós, em maior ou menor grau? Notas explicativas. Santo Tomás refere-se a Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, autor da Suma Teológica. 2. Stultitia, termo latino usado por Santo Tomás para descrever uma espécie de loucura ou estupidez espiritual que impede o discernimento da verdade. 3. Hebetudo mentis, termo latino que significa embotamento da mente, referindo-se à perda de clareza espiritual e intelectual. 4. Santo Agostinho, um dos maiores padres da Igreja, conhecido por suas obras teológicas e filosóficas. Aqui, ele destaca a gravidade da cegueira espiritual. 5. Parábola do filho pródigo, história bíblica que retrata o retorno de um filho arrependido após ter desperdiçado sua herança, um símbolo de conversão e misericórdia divina. Remédios para a purificação ativa da inteligência. Como realizá-la? Esta purificação é alcançada pelo progresso na fé, assim como a purificação da memória, distraída pelas coisas passageiras, é curada pela esperança da bem-aventurança eterna. Santo Tomás escreveu: para nos desapegarmos das coisas sensíveis e nos elevarmos a Deus, a primeira coisa necessária é a fé em Deus. A fé é o princípio fundamental da purificação do coração, que nos liberta do erro. A fé viva, unida à caridade, completa essa purificação. É necessário que a inteligência que dirige a vontade seja previamente purificada,
Caso contrário, a própria raiz da vontade estará corrompida e envolta no erro. Fazemos essa purificação efetiva quando julgamos todas as coisas sob a luz do espírito de fé. Como observa o teólogo Caetano, a fé nos inclina primeiramente a aderir às verdades reveladas pela autoridade de Deus. Em seguida, ela nos faz julgar tudo à luz das verdades. E isso é válido até mesmo para aquele que, mesmo em estado de pecado mortal, preservou a fé e, por isso, evita pecados mais graves como roubo ou homicídio, vai à missa e não evita ouvir a palavra divina. Esses julgamentos e decisões podem ser realizados sem os dons do Espírito Santo, que estão ausentes da alma em pecado mortal. Contudo, nessas circunstâncias, esses atos não possuem a perfeição desejada. No justo, os dons do Espírito Santo lhes concedem essa perfeição, e assim suas ações são realizadas de forma muito diferente, sob a inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, o dom da sabedoria inclina a julgar todas as coisas com grande afeição e simpatia pelas realidades divinas. É o que explica Caetano, e muitos outros teólogos seguem esse mesmo entendimento. Não é apenas necessário uma firme adesão às verdades da fé, mas devemos julgar tudo o que pensamos, dizemos, fazemos ou evitamos à luz dessas verdades. Isso é o que se chama julgar segundo o espírito de fé, em contraste com o julgamento segundo o espírito da carne ou naturalismo prático. Notas explicativas. 1. Santo Tomás refere-se a Santo Tomás de Aquino, teólogo medieval cuja obra Suma Theologica é fundamental para a teologia cristã. Aqui ele destaca a importância da fé para a purificação espiritual e intelectual. 2. Caetano, Tomás de Vio, por 1269 e 1534, também conhecido como Cardeal Caetano, foi um teólogo dominicano que comentou extensivamente as obras de Santo Tomás de Aquino. São João da Cruz ensina que a fé, embora seja obscura, nos ilumina. Ela é obscura porque nos pede para nos apegarmos a mistérios que não conseguimos ver. Contudo, esses mistérios que pertencem à vida divina esclarecem profundamente a nossa inteligência. Eles nos revelam continuamente a bondade de Deus, que nos criou, nos elevou à vida da graça e, para nos salvar, enviou seu Filho unigênito, que, por amor, se oferece a nós na Eucaristia, conduzindo-nos à vida eterna. A fé é escura, mas ainda assim ilumina o nosso caminho rumo à vida eterna. Ela é muito superior aos sentidos e à razão, é o meio imediato de nossa união com Deus. Embora envolta em escuridão, a fé nos revela Deus de maneira infalível e sobrenatural. A fé transcende todas as evidências sensoriais e intelectuais que podemos ter nesta vida. Nossos sentidos percebem apenas o que é físico, e por isso não veem Deus. Nossa razão alcança apenas objetos proporcionados a ela. Em alguns momentos, pode até compreender uma verdade sobre Deus, como sua existência, mas jamais poderá compreender a vida íntima de Deus, que ultrapassa as capacidades naturais, até mesmo da inteligência dos anjos. Para ver e contemplar a vida íntima de Deus, seria necessário desfrutar da visão beatífica. Entretanto, a fé, mesmo neste mundo, nos permite tocar nessa vida íntima de Deus, ainda que de forma velada, na penumbra. Assim, quem valoriza mais as visões do que a fé infusa está gravemente enganado, mesmo que tais visões sejam de origem divina. Isso porque estaria preferindo algo superficial e externo, acessível aos nossos sentidos, em detrimento daquilo que está muito acima deles. Seria como valorizar uma imagem em vez da realidade divina. Ao fazer isso, a pessoa perderia o senso de mistério e se afastaria da verdadeira contemplação ao se distanciar da divina obscuridade. A fé, que é obscura, nos ilumina, tal como a noite, que ao nos envolver em suas trevas, nos permite contemplar as estrelas e com elas as profundezas do firmamento. Há nessa experiência um claroscuro de beleza extrema. Para que possamos ver as estrelas, o sol precisa se pôr e a noite precisa começar. É algo estranho, mas muito real. No meio da escuridão da noite, nossa visão penetra muito mais fundo do que durante o dia. Nossos olhos alcançam estrelas tão distantes que quase nos fazem imaginar a imensidão do universo. Durante o dia, nossa visão não vai além de alguns poucos quilômetros, mas à noite, nossos olhos atravessam milhões de léguas. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais.
São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.